a gente vai falar sobre a semiologia do sistema nervoso em equinos. O meu grupo é composto por mim, Mariana, pela Daniele, pela Lívia, Thalia e o Vinícius. A gente vai começar explicando algumas regiões do sistema nervoso, que são o cérebro, o mesencéfalo, a região ponto bulbar, vestibular e cerebelar. E aí eu separei aqui as funções e as alterações. Então, começando pelo cérebro, ele tem uma função de comportamento, propriocepção, visão, audição, sede, apetite, consciência, e ele também é responsável pelos nervos cranianos, pelo primeiro e pelo segundo. Então, caso haja uma lesão no cérebro, as alterações que a gente vai ver são as anormalidades locomotoras, alteração de estado mental e comportamento, cegueira, o andar em círculos e pressionar a cabeça contra objetos. Já no mesencéfalo, ele é responsável pelo terceiro e quarto nervo craniano, pela consciência e também pelos ramos motores e sensitivos. Então, caso haja uma lesão no mesencéfalo, a gente também vai ver as anormalidades locomotoras, depressão mental, midríase ou miose não responsiva e o estrabismo. Na região ponto bulbar, ele é responsável do 5º ao 12º nervo, os ramos motores e sensitivos, sono e respiração. As alterações que a gente vê numa lesão nessa região são anormalidades locomotoras, depressão mental e alteração na função desses nervos. Já na região vestibulbar, ele é responsável pela detectação de movimentos da cabeça e também da posição que a gente está e o equilíbrio. Então, se tiver uma lesão na região vestibular, a gente vai ficar com nistagmo, uma rotação de cabeça, perda de equilíbrio, queda, estrabismo e vai ter comprometimento do 5º ao 7º nervo craniano. A última região que a gente colocou aqui foi a região cerebelar, que ela é responsável pela coordenação de movimentos, tônus muscular, propriocepção inconsciente e também o equilíbrio. E aí, caso tenha uma lesão nessa área, a gente vai ter tremor, anormalidade locomotora, nistagmo, hipermetria e alteração do reflexo de ameaça. Aí, aqui nessa outra foto, a gente consegue localizar melhor essas regiões no crânio. O cérebro ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo, que aí vai estar aqui no rosa e no verde. O tronco encefálico aqui é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo é essa regiãozinha aqui mais marrom. Agora a gente vai passar para outra parte do sistema nervoso, que é a medula espinhal. Aqui a gente tem a medula espinhal e aqui o esqueleto. Antes da gente começar a falar sobre as lesões na medula e o efeito de cada uma, a gente precisa compreender do que é formada a medula espinhal. A medula espinhal ela tem um neurônio motor superior, que tem o efeito de inibir a contração que o neurônio motor inferior causa. Então, o neurônio motor superior inibe e inferior contrai. E aí, aqui nessa imagem de cima, a gente consegue ver essa linhazinha aqui, que representa o neurônio motor superior, e aqui saindo do plexo, a gente tem o neurônio motor inferior. Cada um desses neurônios ele é dividido em torácico e pélvico. E aí, o neurônio motor superior também, a parte torácica dele vai só até a região, mais ou menos aqui na T1, por aqui onde está a setinha. Isso é importante para a gente conseguir compreender as lesões. E aí, aqui descendo para essa imagem, a medula espinhal estaria bem aqui, em toda a região da coluna, saindo do cérebro até a cauda do animal. Então, falando agora sobre a lesão. Se a gente tem uma lesão da C3 a C5, a gente vai ter uma lesão no neurônio motor superior, tanto torácico quanto pélvico. Por quê? Porque quando a gente junta essas duas imagens, essa partezinha aqui do neurônio motor superior está bem aqui. Então, se a gente tem uma lesão aqui, só é o neurônio motor superior que vai ser acometido. E como o neurônio motor superior foi acometido, ele não vai conseguir passar a sua função, que é de inibição. Então, os músculos eles vão ficar contraídos, porque o neurônio motor inferior vai estar fazendo o seu efeito, que é de contração, já que ele não foi acometido. Ele é acometido aqui no plexo, e a lesão foi só até aqui, então não pega ele. Então, todos os membros vão estar contraídos, porque vai pegar tanto o neurônio motor superior torácico, quanto o neurônio motor pélvico. E aí, agora passando para a lesão da C6 e T2, seria entre aqui e aqui. E aí a gente já consegue ver que nessa região a gente tem o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Então, se a gente tivesse uma lesão nessa região, o neurônio motor inferior do plexo braquial, que é responsável pela contração dos membros superiores, seria acometido.
então não teria o estímulo de contração nem de inibição. Então, os músculos eles ficariam flácidos nos membros torácicos e nos membros pélvicos eles ficariam contraídos, porque a lesão não atingiu o plexo lombosacral. Então, o neurônio motor inferior pélvico ainda está fazendo essa função de contração, mas como teve aqui a lesão no neurônio motor superior, pélvico e torácico, o sinal de inibição para a região pélvica não está funcionando, não está indo até lá. Então, não vai ter nada que iniba a contração e o músculo vai permanecer contraído o tempo todo. E aí, quando a gente vai para T3 a L3, se tiver uma lesão aqui, a gente vai ter os membros pélvicos espáticos. Por que a gente vai ter o membro pélvico espático? O que vai ser lesionado aqui no meio vai ser o neurônio motor superior pélvico. Então, ele não vai estar passando para o plexo o sinal de inibição. Então, o plexo ele vai estar contraindo o tempo todo o membro pélvico e aí ele vai ficar espático. E aí, se a gente for já para essa região de L4 a S2, que é aqui mais ou menos assim em cima do plexo, a gente vai ter os membros pélvicos flácidos. Por quê? A gente conseguiu atingir o plexo lombosacral, então automaticamente o neurônio motor inferior. E o neurônio motor inferior ele manda o sinal de contração. Então, se ele não está mandando esse sinal, o membro vai se tornar flácido porque o músculo não contrai. E aí, quando a lesão é da S3 para frente, a gente tem a síndrome da cauda equina. E aí, eu também aqui fiz um resuminho explicando tudo isso que eu acabei de falar, que o neurônio motor superior ele é dividido em torácico e pélvico e possui o efeito de inibição, enquanto o neurônio motor inferior ele sai do plexo e entra em contato com os músculos do corpo e possui o efeito de contração, e também que a lesão em S3 a S5 torna os quatro membros espáticos, né, eles ficam contraídos, porque pega o neurônio motor torácico e o pélvico. A lesão em S6 e T2, os membros torácicos ficam flácidos e os pélvicos espáticos, que é contraído, porque atinge o neurônio motor superior torácico e o pélvico, e o neurônio motor inferior torácico. E aí, na T3 e L3, a gente ainda também tem uma observação para fazer, que se a lesão ela pegar a célula basal da medula, o que vai acontecer é que os membros torácicos vão ficar espáticos e os membros pélvicos vão ficar flácidos. E por fim, né, da lesão em L4 até S2, os membros pélvicos ficam flácidos porque atinge o neurônio motor superior e o inferior pélvico. Pessoal, meu nome é Lívia e eu vou falar um pouquinho do sistema nervoso periférico. Bom, embora ele seja chamado de periférico, esse sistema contém fibras nervosas que unem o sistema nervoso central aos órgãos efetores ou receptores que estão situados na periferia. Conforme a sua topografia, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em nervos cranianos e nervos espinais. Cada nervo, dependendo do tipo de neurônio envolvido, ele pode ser efetor ou sensitivo. Os neurônios efetores se dividem, de acordo com sua função, em neurônios motores e neurônios autônomos. Ambos são diferentes porque eles conduzem os estímulos centrais para a periferia, enquanto os neurônios sensitivos vão conduzir os estímulos periféricos para o sistema nervoso central. Bom, constituindo o sistema nervoso periférico, temos aí os 12 pares de nervos cranianos e os 36 pares de nervos espinais. Dos 12 pares de nervos cranianos, 10 vão fazer conexão com o tronco encefálico, com exceção apenas dos nervos olfatório e óptico, que vão se ligar ao telencéfalo e ao diencéfalo, respectivamente. Para deixar mais claro, observe esse esquema aqui do lado, que vai mostrar a origem de cada um dos pares de nervos cranianos. O primeiro e o segundo par vão se conectar ao cérebro. O terceiro e o quarto par se conectam ao mesencéfalo. O quinto par se conecta à ponte e os demais pares vão se conectar ao bulbo. Agora, vamos falar um pouquinho de cada par de nervos do crânio. Bom, o primeiro par é o nervo olfatório. Ele é um nervo sensitivo, cujas fibras conduzem impulsos olfatórios originados lá nas fossas nasais. O segundo par já é o nervo óptico. Ele é formado por um feixe de fibras nervosas que se originam lá na retina e ele é responsável pela percepção visual e pelo reflexo pupilar. Cada nervo óptico vai se unir com o nervo do lado oposto, formando aí o quiasma óptico, no qual há o cruzamento parcial das suas fibras. Já o terceiro par
que é o nervo óculo-motor, juntamente com o quarto e o sexto, né, que é o troclear e o abducente, são nervos motores que penetram na órbita ocular e vão se distribuir aos músculos extrínsecos do globo ocular, que vão ser o elevador da pálpebra superior, os músculos retos, né, que são o dorsal, o ventral, o medial e o lateral. E também temos os dois oblíquos, né, que é o oblíquo dorsal e o oblíquo ventral. Bom, sobre o quinto par, que é o nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, que contém uma raiz sensitiva e uma raiz motora. A raiz sensitiva apresenta 3 ramos ou divisões, que é o primeiro, o nervo oftálmico, o segundo, o nervo maxilar, e o terceiro nervo, que é o nervo mandibular. Eles são responsáveis pela sensibilidade dos pavilhões auriculares, das pálpebras, da córnea, face, cavidade oral e mucosa do septo nasal. A raiz motora do nervo trigêmeo, ela inerva os músculos da mastigação. Já o sétimo par, que é o nervo facial, contém uma raiz motora, responsável pela atividade dos músculos faciais. E também tem uma raiz sensitiva e visceral, que é responsável pela inervação das glândulas lacrimal, submandibular e sublingual, e também pela inervação do palato e dos 2 terços craniais da língua, que vão aí fornecer o paladar para o animal. O nervo facial, ele tem grande importância clínica, porque por conta, né, das suas relações com o nervo vestíbulo coclear e com estruturas das orelhas média e interna. O nervo facial, ele passa pelo meato acústico interno, juntamente com o nervo vestíbulo coclear, passando depois pelo canal facial do osso petroso e orelha média, saindo do crânio pelo forame estilomastoide. O oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear, trata-se de um nervo sensitivo, que ele é composto de uma porção vestibular e uma coclear, que, embora sejam unidas em um tronco comum, elas têm origem, função e conexão central distintas, né, diferentes. E a parte vestibular, ela vai conduzir impulsos nervosos relacionados com o equilíbrio, originados em receptores da porção vestibular da orelha interna. Já a parte coclear é constituída, né, de fibras que vão conduzir impulsos nervosos relacionados com a audição. O nono par, que é o nervo glossofaríngeo, trata-se de um nervo misto, que inerva músculos da faringe e estruturas palatinas, em conjunto com algumas fibras do nervo vago e que supre a inervação sensitiva para o terço posterior da língua e mucosa faringiana. Esse nervo, ele também contém fibras parasimpáticas para as glândulas zigomática e parótida. Os nervos glossofaríngeo, vago e acessório se originam de um núcleo comum, o núcleo ambíguo, que fica localizado no bulbo. O 10º par, que é o nervo vago, é o maior dos nervos cranianos. Ele é misto e essencialmente visceral. Ele emerge do crânio e percorre o pescoço, o tórax e termina no abdômen. Nesse trajeto, o nervo vago vai dar origem a numerosos ramos que inervam a laringe e a faringe, de forma a controlar também a vocalização e a função laringiana do animal. A função do nervo vago é fornecer uma inervação parasimpática para as vísceras torácicas e abdominais, com exceção às vísceras da região pélvica, que ele já não chega lá, não faz inervação nessa região. O penúltimo par é o nervo acessório. Ele é formado por uma raiz craniana lá no bulbo e uma raiz espinhal, que é originária lá das raízes ventrais entre C1 e C5. As fibras da raiz craniana se unem ao nervo vago e vão se distribuir, né, com ele, inervando os músculos da laringe. As fibras de raiz espinhal inervam os músculos trapézio e parte dos músculos esternocefálico e braquiocefálico. Esses músculos sustentam o pescoço lateralmente e participam dos movimentos dos ombros e da parte superior dos membros torácicos. O 12º par, que é o último, né, o nervo hipoglosso, ele se trata de um nervo motor, apresenta seu núcleo localizado no bulbo e inerva os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua. Bom, agora que a gente já conversou sobre os nervos cranianos, vamos falar um pouquinho dos nervos espinhais. Bom, as raízes dorsais da medula espinhal são compostas primariamente de neurônios sensitivos. Já as raízes ventrais da medula espinhal são constituídas de axônios de neurônios motores inferiores. As raízes dorsal e ventral vão se unir para formar um nervo espinhal periférico.
o qual contém aí uma combinação de processos motores e sensitivos. Dessa forma, ao longo da espinha dorsal, há os 36 pares de nervos espinhais. Porém, esse número, é importante falar, ele vai variar conforme as espécies, como vocês vão poder conferir aqui na imagem do lado. Eu sou a Thalia e eu vou falar um pouco sobre o que um médico veterinário deve avaliar em um equino com possível problema neurológico. Aqui no exame físico específico, ou seja, vai ser o exame neurológico. Em resumo, deve-se avaliar o estado mental do animal, comportamental, a postura, a locomoção, as reações posturais, percepções de dor, os nervos cranianos e reflexos espinhais. O exame neurológico é feito com o animal acordado e pode estar o tutor presente no momento da avaliação. Bom, o estado mental ou nível de consciência aqui é avaliado com observação. A estrutura que participa da manutenção desse estado de consciência é o sistema ativador reticular ascendente. Nessa tabela, a gente tem exemplos desses níveis de consciência e os comportamentos que o animal reproduz. É importante o veterinário saber avaliar e diferenciar cada um, porque, por exemplo, se o animal não demonstra nenhum estímulo feito no exame, o veterinário pode levantar um diagnóstico de possível problema neurológico. O comportamento animal também deve ser levado em conta na hora do exame. Também é importante o conhecimento desse comportamento animal para poder diferenciar qualquer anomalia. Com problemas neurológicos, temos alguns exemplos, como a pressão da cabeça contra obstáculos, contra a parede, andar em círculos, o animal lamber muito, se automutilar, a alteração da voz, vocalizar demais, alteração do apetite e do comportamento, o animal fica mais agressivo. A ataxia, que é a perda do controle da coordenação motora, dos movimentos voluntários. A paresia e a paralisia são sinais também. Na imagem da esquerda, o cavalo apresenta paralisia na língua e na direita a paralisia periférica unilateral do ramo bucal do nervo facial. São exemplos aí da avaliação do médico veterinário. A postura e a coordenação da cabeça são avaliados quando o animal está em repouso. A inclinação da cabeça geralmente pode indicar desordem vestibular central ou periférica e até mesmo dor cervical, o famoso torcicolo. Tremores de cabeça, o tremor de intenção, onde, ao se movimentar, se o animal continuar com tremor, é a confirmação de problema neurológico. A avaliação da curvatura da espinha, a escoliose, cifose, lerdose e torcicolo. A rotação lateral da cabeça pode indicar lesão prosencefálica lateral. E a avaliação também em caso de espasmos musculares, caso de opistótono, que é a inclinação do corpo para trás, pleurotótono, que é a inclinação lateral, e a ventroflexão, que é a contração ventral do animal. Aqui nós temos as fichas do exame físico geral e do exame neurológico específico. Essas fichas são publicadas pela Universidade Federal de Minas Gerais e são para ajudar, para guiar o médico veterinário na hora de examinar o animal. Com o Apollo, que é um dos equinos da área experimental da UFES, de acordo com os exames físicos que a gente realizou. Bom, já no momento de andar e postura, a gente pode perceber que ele tem uma certa dificuldade, porém foi do nosso conhecimento prévio de que é um animal que já tem um problema locomotor no membro pélvico esquerdo, como a gente pode ver aí no vídeo, essa claudicação, essa resistência com esse membro ali no piso, Então, demonstrando uma certa dor, um certo desconforto, porém, no momento de postura, de repouso,
o animal demonstrou também uma certa protusão ali na região do boleto. Em a posição dos membros, nada digno de nota. Na questão de fraqueza também não. No exame do nervo olfatório não. O animal também só essa questão do locomotor do membro esquerdo e do boleto mais protusionado. A gente pode ver as narinas se movimentando, se contraindo e relaxando, enquanto o animal sente o odor, o cheiro do alimento. O reflexo também podemos ver que o animal tem um bom reflexo. Foi positivamente responsível ao exame de reflexo. Nesse vídeo a gente está analisando se tem algum tipo de estrabismo, né? E também não foi notado. Já está realizando teste de tampa de caneta, ou poderia ter sido utilizado uma agulha, porém, por ser menos invasivo, a gente preferiu aí a tampa de caneta e provoca praticamente o mesmo efeito. O esperado era que o animal retirasse a face ao ser cutucado com esse objeto pérfuro cortante, ou piscar na mesma intensidade ao qual é cutucado. Foi realmente o que aconteceu, o que indica que é um animal saudável. Pelo reflexo mandibular do animal oferecendo alimento, podemos observar o funcionamento do quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo. Então, ele a gente também pode analisar o glossofaríngeo, com a movimentação da língua, e o hipoglosso também, que inerva o músculo motor da língua. Temos também a análise do nervo vago e acessório, realizando esse SLAP test, que consiste em leves palpadas ou estímulos do pescoço até a cernelha do animal para perceber a sensibilidade muscular do mesmo. O animal passou por vários tipos de exames físicos no andar, tanto com o trote, o caminhar lá do início, o teste em círculos que a gente realizou, o de rampas e o trajeto com obstáculos. No teste de andar em círculo, o animal apresentou uma resistência ao ser girado no sentido anti-horário, ou seja, pesando para o lado esquerdo, que é onde justamente a lesão locomotora dele está presente.